do Senhor, queridas professoras, que bom tê-las aqui novamente para mais uma aula, a lição número 3, a lição das duas casas. Que Deus nos abençoe nessa aula e eu gostaria de começar orando com você. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos mais uma aula em tuas mãos. Que o Senhor possa nos usar com ousadia, com a tua capacidade, com a tua liberdade, em nome de Jesus, Pai. Nos dê mais e mais criatividade, nos dê mais e mais da tua palavra, prepara o coração de cada criança que irá estar na aula em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos começar então. Vamos na conversa de professor. Caro professor, a lição dessa semana destaca a história dos dois alicerces. A primeira casa foi construída sobre a rocha e a segunda sobre a areia. Podemos perceber que há pequenas diferenças nas descrições dos evangelistas ao narrarem a parábola que Jesus contou sobre os dois alicerces, mas não há diferenças no campo doutrinário. Apenas levaram à consideração a experiência dos seus destinatários. Mateus escreveu para os judeus que moravam em Israel, Lucas para os gregos que moravam em outra região, na Ásia Menor. Jesus gostava de contar histórias ilustrativas, isto é, as parábolas, né? Era uma maneira didática de ensinar, utilizando as situações do cotidiano. Nesta parábola, a recompensa de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus é a segurança e a paz que excede todo entendimento. Não importam as circunstâncias, quem faz a casa na rocha, ou seja, quem vive em obediência, não vai cair. Ou seja, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, como fala em 2 Coríntios. Momento da oração. Então vamos lá, primeiro você inicie, o momento da oração com seus alunos, um momento muito importante. Faça uma roda de oração com eles, ore pelas famílias, pelos visitantes, pelos missionários que estão no campo, ore pela sua congregação. Às vezes eles têm também pedido de oração, eu quero orar pela minha escola, pela minha professora. Acolha esses pedidos, orem com eles, relembre do caderno de oração, da caixa de oração. Questione se eles estão orando em casa, os momentos de oração em casa. Depois também o momento do louvor. Lembra eles que o louvor é aquilo que você entrega para Deus, Então louve com eles todos juntos, faça um cronograma também, quem quer trazer um hino, eu quero louvar um hino, traga, leve a letra do hino impressa também. Lembre aos alunos que o momento do louvor é muito especial e particular, é único de cada um, E aqui eu botei sugestões de louvores. Nem sempre, a gente vai ter o louvor falando da lição, Eu tento procurar o máximo que dá, só que nem sempre vai ser, por exemplo, o louvor que fala das duas casas. Mas, a gente tenta o máximo possível estar mais próximo. Então aqui a sugestão é a harpa cristã, o número 688 do Espírito Enche a Minha Vida. Também tem no YouTube, ou você pode, se não tem acesso ao YouTube, pegar e abrir a sua harpa. E também o louvor da Rocha Inabalável, do Davi Sasser, que ela fala muito semelhante à lição. Também o plano de frequência, Lembre a importância dele estar ali, Faça a chamada, eu até vou disponibilizar no Drive depois, uma chamada para onde você pode botar um nome, veio ou não veio, nesse sentido, Também não esqueça de colocar o nome de cada aluno novo, O nome dos que já vem e novo também. Quem aqui vai ser acrescentado na chamada de hoje, Também na revista fala sobre o plano de frequência na lição, Que tem como finalidade o controle da presença do aluno. De forma lúdica, o projeto gráfico apresenta a proposta da evangelização do território nacional. Então, da revista deles, na lição vai ter o mapa e cada lição que for sendo feita, você coloca o X, para orar por cada estado, nesse sentido. Então, nós vamos começar o objetivo dessa lição, dessa aula maravilhosa que o Senhor entregou para os que escreveram essa lição. E sabe, você também não esqueça de orar para que Deus dê sabedoria para aquele que faz a lição, tanto os jovens, juniores, adultos, porque Deus também inspira
É sempre muito bom o conteúdo, não esqueça de orar por eles também. Hoje, o objetivo é compreender a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. Memorizando. Por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Sugestão para o memorizando. Então, a sugestão para o memorizando, aqui a lição mostra para você utilizar 2 materiais. Um saco de papel, que você tem provavelmente em casa, você não pode estar adquirindo, e também uma caixa de leite. Aí você vai mostrar, né, vai utilizar os dois, fala sobre a resistência do material, fala que os dois são o mesmo material, porém é diferente a questão da resistência, né? Aqui diz que, apesar do mesmo material, o grau de revestimento é diferente. Então, depois você vai pegar, pede para um voluntário, né? Todo mundo que vai participar nessa hora, você pede para o voluntário segurar a sacola de papel, tem que ser de papel, não pode ser de plástico, e também outro voluntário segure a caixa de leite. Aí, você pega uma jarra d'água, coloca ali, como fala a lição, né, dentro do sacola de papel, e aí você vai perguntando, será que vai suportar a pressão? Será que esse saco de papel não vai rasgar? Aí você bota, eles vão ficar ali, né, ansiosos ali junto, e depois você faça também na caixa de leite. E aí você vai, provavelmente às vezes a sacola de papel não resiste, porque vai ficando molhada, úmida e escorre. Aí você fala para eles, tá vendo, é o mesmo material, mas o revestimento é diferente. E aí a reflexão diz, conhecer a palavra de Deus, ter versículos memorizados, decorados, não é suficiente. Porque é como se fosse o papel e a caixa de leite, os dois são feitos de papel. Porém, olha só, se é igual nós e aquele, né, que está lá só com o versículo memorizado, só saber a palavra de Deus é suficiente? Não, nós precisamos de um revestimento a mais. É igual aqui, só ser de papel não é suficiente. E o que é esse revestimento a mais? O revestimento mais é a obediência, é a leitura da palavra, é oração, é jejum. Eles já sabem o que é jejum, você precisa ensinar a eles. Então a reflexão é essa, por mais que é o mesmo material, o revestimento é diferente. Todos nós, humanos, somos feitos do mesmo material por Deus, só que o revestimento, quando se tem por Deus, é a nossa segurança, né? A dinâmica também na sala do professor. Na sala do professor, a lição fala para fazer um mural. Ou seja, você coloca lá, né, no seu quadro, de um lado coloque o desenho de uma casa construída em um lugar seguro e do outro lado uma casa construída em um lugar de risco. Ali eu até botei uma imagem, né, na casa na rocha, casa na areia, e aí você até pode perguntar para ele, qual que você é? Qual que você acha que vai desmoronar? Daí peça aos alunos que identifiquem qual é a casa do homem sábio e qual é a casa do homem imprudente. E aí você vai pedir para eles solicitar exemplos de atitudes. Por exemplo, aqui eu até trouxe assim, né? A minha casa é bem pequenininha, que eu peguei lá de casa, só que você pode pegar uma casa maior, né? Então assim, ó, aqui você pode fazer, aqui areia, ó, areia, e aqui eu peguei brita, você pode pegar uma rocha grande, talvez, mas que simbolize rocha. Então você vai perguntar, qual aqui, se você não conseguir às vezes o papel, você pode levar assim, né? Qual aqui é a casa do homem sábio? Ah, é a rocha, pro. E a do homem insensato, né? Do homem imprudente, é a areia. Se eu construir uma casa em cima da rocha, ela vai cair? Não. Mas se eu construir em cima de uma areia, ela vai cair? Vai afundar, vai desmoronar, vai vir a água e ela vai se perder, né? E aí vocês perguntam para eles, então tá, me deem atitudes, falem para mim atitudes de homem que constrói a casa em cima da rocha. E aí você pega o papel e vai escrevendo no próprio quadro. Ah, a pessoa que obedece a Deus escreve, né? Está em cima da rocha. E a pessoa que mente? Aqui, em cima da areia. Se eles não derem exemplo, vai sugestionando, né? Vai sugerindo. Aquele que desobedece o pai e a mãe? Em cima da areia. Aquele que honra a Deus? Em cima da rocha. Fica bem fixado na mente deles que é em cima da rocha, que pode vir qualquer coisa, não cai, o alicerce, mas em cima da areia, igual às vezes quando a pessoa vai na praia, o que acontece? Se você faz um castelo de areia lá,
Vem o mar, você geralmente constrói as crianças bem longe do mar. Por quê? Porque se vem o mar, destrói tudo. E aí o artista, né, a criança que fez, fica tão triste porque destruiu. E é a mesma coisa Deus. Deus nos criou para em cima da rocha, um alicerce firme. Jesus é a nossa rocha inabalável. Então, nesse sentido, você fixe bem com eles, tá? E depois, agora nós vamos começar então, vou botar aqui a minha casa em cima da rocha, né? Nós vamos começar então explorando as Escrituras, nessa nossa Bíblia maravilhosa, né? Então vamos lá, o que diz? As pessoas ficavam maravilhadas ao ouvir os ensinamentos de Jesus, pois ele a ensinava com muita sabedoria. Depois de ensinar importantes lições como o Sermão do Monte, né? O mestre fez uma comparação bem prática para que os seus ouvintes entendessem outra lição muito importante. Jesus, ele é tão sábio, tão maravilhoso, né? Que é o nosso melhor amigo, que ele é simples no falar, ele é entendível. Você não precisa ser a pessoa mais culta, mais intelectual, fazer PhD para entender o que Jesus diz. Ele é simples, mas ele é profundo. E olha o que aqui na figura 3.1. Figura 3.1, ó, aqui é Jesus nos ensinando uma casa. Você, às vezes, ali na dinâmica, você pode até usar essa aqui, se você não achar outra casa. Aqui a casa sobre a rocha e aqui a casa sobre a areia. E aí você fala, é sobre isso que nós vamos aprender nessa lição. Olha Jesus explicando as duas. E Jesus não esconde nada de ninguém. Ele fala das qualidades, mas ele também sabe dos defeitos. É a mesma coisa, ele mostra para nós qual é o caminho certo, mas ele também nos alerta o que acontece no caminho errado. Ele é um bom líder, né? Então, aqui na figura 3.1 fala sobre estar alicerçado na rocha ou na areia. Jesus ensinando. Então, nós vamos agora seguindo. Deixa eu deixar aqui do ladinho. Ó, agora, Jesus compara as pessoas que ouvem as suas palavras e as obedecem ao homem sábio que construía a sua casa sobre a rocha. Então vieram as chuvas, as enchentes, o vento e bateram com força contra aquela casa. No entanto, a casa não caiu porque estava alicerçada sobre a rocha. Na figura 3.2, deixa eu só ajeitar aqui o meu cenário para ele não cair. Isso. Aqui na figura 3.2, olha, aqui ele fala sobre um homem que está pensando em construir essa casa sobre a rocha. É bastante esforço, né? Não é tão fácil, requer bastante renúncia, talvez bastante dias trabalhado. Igual quando se constrói uma casa, primeiro se cava e depois constrói para cima. É a mesma coisa com Jesus, né? Então aqui, ó, um homem se esforçando para trabalhar e pensando, eu vou construir a minha casa sobre a rocha. E o que nós aprendemos aqui? Que a casa sobre a rocha, né? Vieram as chuvas, as enchentes, vieram os ventos, vieram tudo, mas a casa não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Porém, depois, ele, como mostra sempre o segundo lado também, Jesus é assim, maravilhoso. Do outro modo, aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, ele compara com o homem descuidado, ou com o homem insensato, ou com o homem imprudente. Por isso a importância do ver o vocabulário, né? Que construiu o alicerce da sua casa sobre a areia. Quando vieram as tempestades, enchentes, o vento, a mesma coisa que veio na casa sobre a rocha é a mesma coisa que veio na casa sobre a areia. Mas o que faz de diferença? A questão do material onde foi construído, ou seja, onde nós construímos. Onde não há terra firme e ficou completamente destruída. Aqui na figura 3.3. Aqui na figura 3.3, então estava um homem aqui, né, pensando, também deu um trabalho para ele construir, que também não é tão fácil. Ele aqui, então tá, vou construir a minha casa sobre a areia. Pensando aqui, ó, estava até com a boca de, estou cansado. Porém, olha o que acontece quando a casa é sobre a areia. Você já passou, né, pergunte para as crianças, você já passou por um dia de tempestade dentro da sua casa? Né? Que às vezes passou um vento forte, ou uma chuva forte, raio. É normal que a gente sinta medo. E aí você pergunte para ele, vocês já passaram? Ok. Só que a casa de vocês caiu? Não, por quê? Porque ela sempre tem
os construtores vão falar melhores, né? Elas têm a sapata, elas têm o alicerce ali embaixo. Então, a casa sobre a areia desmorona, mas a casa sobre a rocha, ela fica em pé. Aqui a casa foi destruída, né? A sobre a areia. Depois, então, o que é o ensinamento que Jesus nos trouxe com isso? Você pode perguntar, o que vocês entenderam até agora antes de nós explicarmos? O mestre ensinou aos seus discípulos, por meio dessa história, que a obediência aos seus ensinamentos nos traz segurança diante das adversidades. Ou seja, ele não quer dizer que... Ele não falou assim, ó, só veio a chuva forte para a casa de areia. Não, veio as mesmas tempestades para as duas casas. Ou seja, tanto nós quanto aqueles que desobedecem a Deus vamos passar por adversidades. Mas a diferença é onde que está construída. E o que é construída sobre a rocha? Uma fé firmada. A pessoa que louva, que adora, que obedece. A pessoa que não nega a fé, a pessoa que não tem vergonha de Cristo. Então você frise com ele o que é construir sobre a rocha. Às vezes nos perguntamos como algumas pessoas conseguem passar por tantas situações difíceis e mesmo assim adorar. Quem sabe a mãe ou o pai ou até o próprio aluno passou por uma situação difícil, às vezes um luto, um desemprego, né? E como é que ela venceu isso? Aí você tem que perguntar, como que os pais e vocês vencem situações difíceis? Adorando a Deus, obedecendo a Deus, isso é construir sobre a rocha. E aí você cita, por exemplo, Paulo e Silas. Foram lá, foram presos, bateram neles, foram açoitados, mas eles perseveraram. Eles não falaram assim, ó, tá doendo muito, quer saber? Eu vou te negar, Deus. Não, eles foram fiéis e aconteceu o que aconteceu, né? O que nos mantém firme é a presença do Senhor. Por isso que quem obedece a Jesus é como o construtor inteligente que fez a sua casa em um lugar seguro. Ou seja, o construtor inteligente é Jesus. Ele pega o nosso coração, tira o que não é bom e constrói algo novo. Porque essa aqui é uma simbolização, né? Nesse sentido. E qual é a maior construção que Jesus quer fazer? Fale para eles. É no nosso coração. Onde que o Espírito Santo habita, povo? No nosso coração. Essa é a casa. Há pessoas que constroem o alicerce da vida, como a gente falou, na areia, em mentiras e desobediência a Deus. São como aqueles construtores que edificam lindas mansões, porém em locais propícios a deslizamentos e desabamento. Quando às vezes vê reportagens, né? Nossa, desmoronou a casa tal, ou até soube. Aí você fica pensando, vieram as chuvas, os ventos, só que a casa não estava construída num lugar seguro. E aí você pergunta, onde que é a nossa segurança? Quem que te ampara e te livra do medo? Quem que te faz se sentir seguro? Quem que te traz a paz? Se a rocha traz a paz, a areia traz a turbulência do coração, a ansiedade, a incomodação. Então, só há paz em quem? Em Deus. Quando vem a chuva forte na casa de areia, essa casa que está pronta a desabar, às vezes, famílias ricas também perdem tudo. Casa, móveis, roupa. Eles olham, mas a minha casa... Eu nasci ali, eu cresci, olha o que aconteceu. Às vezes perdem até família, porque não estava construído em lugar seguro, né? Sugestão de atividades para fazer. Não esqueça das atividades da revista, porque é bastante material e às vezes o tempo é 45 minutos, né? Tente fazer o máximo que dê. Se não dá, peça para eles levar para casa e corrija na próxima, né? Na próxima aula, né? Conclusão. Então, o que nós aprendemos nessa lição? Perguntem para eles. Finalizando a aula, alunos, o que vocês aprenderam nessa lição? Primeiro, aprendemos que Jesus é a nossa rocha, que nós temos que construir a casa sobre rocha e não sobre areia, né? Pautadas na obediência. Depois, que mesmo sendo filhos de Deus, nós também vamos passar por situações difíceis. Quando eu estou na aula ministrando para os juniores, muitos deles falam assim, porque não é que eles estão descrentes ou incrédulos, né? Não acreditando em Deus. É que às vezes eles estão construindo a sua personalidade, estão construindo aquilo que eles estão vivendo em Deus. Então não espere que eles tenham um cérebro de adulto, mas
a Bíblia diz que as crianças, essa pureza, esse coração puro nos ensina muito. Então nós temos que ajudar eles a construir, porque se a gente não ajudar, outros vão ajudar e ajudam de forma errada. Então fale, olha, não é porque talvez você passou por uma enfermidade, não é talvez porque você não tem o que quer por causa da sua economia financeira na sua casa, não é porque sofreu um acidente que Jesus não estava com você. Não é porque aconteceu alguma coisa que Jesus não estava com você. Bem pelo contrário, ele estava ali passando tudo juntinho com você. Eu lembro que uma vez uma aluna, era bem menor, né? Era até da infância, do jardim de infância, ela foi tirar sangue e ela estava assim, por que Jesus deixou doer tanto a seringa, né? A agulha? E aí eu falei para ela, olha, minha linda, é porque Jesus também estava sentindo a mesma dor que tu. Lembra quando ele na cruz, ele também sentiu. Então Jesus não te deixa passar sozinho, também dói nele. E aí fale sobre o coração. Ou seja, por mais das adversidades da vida que a gente possa passar, muitas delas Deus nos evita passar, mas muitas a gente passa, Ele está conosco. Ele é o nosso melhor amigo que nunca abandona. Incentive eles a conversar com o Espírito Santo. Fale para eles que o Espírito Santo é o melhor amigo, que ele não te abandona, está contigo, está lá na escola, ele está ali do ladinho. A gente pode não ver ele, pode não tocar nele, mas a gente sente no nosso coração, quando está naquela aflição, aquela angústia. Quem é que nos tira? É o Espírito Santo. Ensine a eles a conversarem com o Espírito Santo. Aonde estiverem, seja em pensamento ou verbalmente, fale, né, ensine eles para conversar. Espírito Santo, me ajuda. Às vezes eles verem lá os papais se discutindo, não é para eles lá conversarem no meio, mas fale, Espírito Santo, ajuda meus pais. Fale para eles orarem até pela área financeira. Incentive eles a contribuir na igreja, a ofertarem nesse sentido. E a última coisa que nós aprendemos também, que tudo que fizermos ou construirmos em cima da mentira vai dar errado. Isso é desobediência, desmorona. E uma coisa aqui que é legal me ensinar, fale para eles, Deus, ele tem um olho biônico que ele olha tudo, não tem nada escondido. Você pode estar debaixo da coberta falando alguma coisa errada, Jesus está escutando. Para ele não existe escondido. Ou seja, tudo que nós fazemos escondido, na mentira e na desobediência a Deus, ele sabe. Então, se Deus vê tudo, não tem o que esconder. Alicerce na rocha, alicerce na verdade, nesse sentido, né? Porque só há vida em um lugar, em Deus. Então, assim nós encerramos mais uma aula de hoje. Espero poder ter contribuído com vocês. Escrevam nos comentários alguma dúvida, nós estaremos ali respondendo e que Deus abençoe abundantemente a sua aula. Lembre que Deus quer te usar com ousadia, com capacidade, com sabedoria. Talvez você é uma pro que está um pouquinho tímida. Ou talvez você vai iniciar as aulas agora. Lembre que Deus está com você, você tem um recurso. Também é muito legal, né? Você adquirir o flanelógrafo, que você compra lá com o seu orientador da EBD, que ajuda no material visual. Nem sempre temos data show na salinha das crianças, né? Nesse sentido. E que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima aula.